Olá, meu nome é Eduardo Sales. A gente vai começar mais um estudo, neste momento, sobre o livro de Romanos, mais especificamente Romanos no capítulo 11, onde a gente lê assim: o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso é Romanos capítulo 11, no verso 25 e 26. No verso 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Então, o que significa isso? Todo Israel será salvo? A gente tem um quadro aqui, Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo? Será que a religião judaica, então, seria a melhor religião? Porque dessa forma eu poderia ir para o judaísmo, negar Cristo e dessa forma ser salvo. Será que nos dias de hoje a gente tem como ainda traçar a genealogia dos judeus ou do povo de Israel, muito menos inclusive? Será que a gente pode traçar a genealogia desse povo de Israel que de tanto tempo já foi espalhado entre as nações por diversas vezes, os judeus também? E será que é isso que Paulo está falando ali aos romanos? A gente vai ver justamente isso. Passar aqui para o próximo verso, em Isaías 45, onde a gente pergunta de onde vem a inspiração de Paulo. A gente lê aqui Isaías 45, no verso 17. Porém, Israel é salvo pelo Senhor, o Senhor Yahweh, com eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Então, o primeiro ponto, Paulo está citando uma profecia. Ele está indo, em todo o livro de Romanos, na verdade, ele está seguindo os passos ali do livro de Gênesis, como a gente vai ver. Passar aqui, próximo slide. Ele vai seguir a história de Jacó, ele vai seguir também a história de Israel. E Paulo, com isso, vai ter a revelação do Espírito Santo sobre o quê? Sobre o Evangelho do Novo Testamento, baseado em quê? Baseado em histórias do Antigo Testamento. Isso é lindíssimo. Isaías 50, mais detalhes aí da inspiração de Paulo, só alguns versos, como a gente tem visto aqui. Isaías 50, no verso 20 e 21. Virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. No verso 21, do capítulo 50 de Isaías: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor Yahweh, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, desde agora e para todo sempre. A gente vê que Paulo vai se baseando no livro de Isaías, também, como a gente vai ver, em outras histórias do Antigo Testamento, para realmente estabelecer esse evangelho que no Novo Testamento, veja só, que estava ali diante de Paulo, dos apóstolos, discípulos, ali após a morte de Jesus. Como estabelecer as doutrinas do Novo Testamento? De onde viria essa inspiração? É claro, as palavras de Jesus, que também eram baseadas no Antigo Testamento, mas como estabelecer essas doutrinas? Como o Espírito Santo ia guiá-los? E a gente vê, Paulo explica isso muito bem, porque, na verdade, isso foi guiado pelo Espírito Santo, mas veja só, através de histórias do Antigo Testamento. Como a gente vê aqui na tela, a história de Jacó, de José, na verdade a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, que são espelhos também da história de Israel, de Judá, e por incrível que pareça, que muitos não percebam, a história da igreja também, que a gente vê no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Veja só, Isaías 46, no verso 10. Anuncio o fim desde o princípio. Veja só, o que significa profecias. Não só olhar para o futuro e profetizar, mas olhar para o passado. Isaías ali percebeu, inclusive, o Espírito Santo revela a ele o que? Revela que aquela história ali do povo de Israel estava sendo ali atacado pela Síria, uma história que
já estava ali contada na história do próprio Israel, o Jacó, ali no livro de Gênesis. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então, um princípio básico, se a gente analisar profundamente as cartas dos discípulos no Novo Testamento, dos profetas no Antigo Testamento, como eles vão se baseando também por histórias, por profecias, livro de Gênesis, todos os outros, Pentateuco, que é toda a base, são histórias que profetizam a história do povo de Deus, de Israel, e a história da igreja também. A gente passa aqui para o próximo. E daí a gente vê aqui em Romanos, no capítulo 11, versos 25 e 26, a gente coloca na tela aqui o verso 25, esse endurecimento em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios, onde todo Israel será salvo. O que significa isso que a gente vai falar? Liga a justamente Lucas 21, 25. Veja na tela. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios, que a gente vê também no Apocalipse, capítulo 11, no verso 2. As nações, gentios, pisam Jerusalém por 42 meses. Veja só, 1260 dias, 3,5 tempos também, que a gente vê ali no Apocalipse. Esses tempos dos gentios, veja só em vermelho na tela, tempos, 42 meses, 1260 dias, 3,5 tempos. Jerusalém em azul, azul escuro, pisada, verde pisada, pisam ali no Apocalipse. As nações, os gentios ali amarelo também no Apocalipse. Veja só, são tempos que a gente está vivendo onde os gentios estão pisando Jerusalém. Na verdade, pisando porque Jerusalém simbolicamente é a obra de Deus, é o lugar onde Deus quer que estejamos. O templo também, onde está o templo, onde está a presença de Deus, do Senhor. E a gente pisa, qual o significado de pisar? Quando a gente coloca os pés, na verdade, como um reinado, onde o rei vai pisando o escabelo, mas infelizmente a igreja vai pisando por, na verdade, não saber estabelecer a obra, a vontade de Deus plenamente nos nossos tempos ainda. Mas a gente continua aqui, então, a plenitude dos gentios. O que significa plenitude? A gente vê Gênesis 48, 13 a 19. E a gente vai ver aqui, já iniciando a ver onde Paulo vai tomar essa inspiração do Espírito Santo pela história de Jacó, a história de José também. Ali já no Egito, o que vai acontecer? Jacó ali diante de José, dos filhos de José, Efraim, Manassés, na verdade Manassés o maior, Efraim o menor. E ali Jacó coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Mas Efraim é o menor, a mão direita sobre ele. Mas ali a profecia, o menor será o maior, será o grande, sistema de grande primogenitura. Se tornará uma multidão. Na verdade, a palavra ali, no hebraico, a multidão, a plenitude. Aí vem a inspiração, a plenitude dos gentios, a plenitude de nações ali no Gênesis, porque a igreja realmente ali dos gentios, a igreja dos tempos de hoje, essa plenitude onde essa multidão vai sendo criada, mas realmente Jesus, Deus para isso, precisa nos corrigir, nos numerar. O livro de Romanos volta para as histórias de Abraão, de Isaac e Esaú, Jacó, história de Esaú e Jacó, os dois irmãos ali. O livro de Romanos fala sobre isso. Os 12 filhos de Israel também. Porque Paulo está diante dele de mostrar para a igreja dos romanos, uma igreja de gentios, o que significa realmente ser Israel. Ele vai falar sobre isso. Ser um judeu pela carne, Israel é pela carne. Paulo era um israelita, como ele mesmo vai falar. Então isso vai ser lindíssimo, porque Paulo vai usar as histórias do Antigo Testamento para mostrar esse evangelho,
como o Espírito Santo o revela e realmente foi pelo Espírito Santo. Então, por que Paulo usa essas histórias? A gente continua aqui, só um breve resumo do livro de Romanos, como a gente coloca aqui na tela. No capítulo 1 de Romanos, a gente coloca aqui o livro de Romanos, no capítulo 1 até o 16. Só um breve resumo para a gente voltar e explicar a questão de todo Israel será salvo. O que significa isso? Então, o livro de Romanos, no capítulo 1, a introdução, a igreja de gentios ali, os romanos, chamada para a fé. Romanos capítulos 2 e 3, questão de lei no coração. Preste sempre atenção, questão de lei no livro de Romanos. A gente vai voltar sobre esse tema de lei. Quantas vezes vai aparecer? A gente vai falar sobre isso 75 vezes. Então, Romanos 2 e 3, lei no coração. O verdadeiro judeu não é exteriormente, a circuncisão é no coração. A gente vai já começando a mostrar um pouco o que significa Israel, mas é claro, Paulo fala sobre Israel na carne também. Romanos 4, o selo da justiça pela fé. Veja só, pela fé vai ali colocar dados da história de Abraão também, os passos de Abraão, a lei versus a fé. Veja só, lei versus fé. Romanos 5, justificados pela fé. Veja só, não pela lei. A lei veio para que a ofensa abundasse. E a gente vê também tópicos de tribulação que produz paciência. Veja só, é tudo a história, inclusive, de Jacó. A primeira vez que a palavra tribulação aparece, na Bíblia, é justamente na história de Jacó. A famosa angústia de Jacó, que depois vai ser falada por Jeremias, porque acontece com Israel, e tem a igreja também passando por tudo isso, por toda essa tribulação. Então, a correção que Jacó sofreu na Síria, a história de Jacó e Esaú, vários vídeos aqui nesse canal, vários estudos falam sobre isso. Realmente, Jacó, fugindo de Esaú, ele vai para onde? Para a Síria, e depois a história de Israel, Israel sendo capturada pela Síria, realmente a correção, a tribulação. Jacó depois volta para a casa do seu tio ali na Síria. A Síria, que seria o Império Assírio, mais na frente capturando Israel. Jacó volta, recebe o nome Israel, lindíssimo. Então Paulo vai explicar o que é ser um israelita. Tem também a tribulação de Jacó depois, mais até de José, Jacó e José, quando José vai para o Egito, uma história até que se repete, saindo da terra, José, ali vai para o Egito, e ali ele vai crescer e abundar na presença de Deus. Mas enfim, Romanos 5, justificados pela fé. A lei veio para que a ofensa abundasse. É uma coisa lindíssima que Paulo vai explorar, como a lei, nas histórias do Gênesis, veja só, histórias que são antes da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento, dadas por Deus. Histórias que são antes das leis dadas a Deus através de Moisés, no Antigo Testamento. Mas veja só, no Gênesis, Paulo vai usar isso, o Espírito Santo o inspira para mostrar que existe uma lei, a lei do amor, a lei da fé, ali no livro de Gênesis. Isso é lindíssimo, vamos ver. Em Romanos 5, a tribulação produz a paciência. A gente liga com a história de Jacó, a primeira vez que a palavra tribulação aparece na Bíblia. Sua correção na Síria, depois ali José no Egito. Então, a salvação é pelo Filho. Veja só, Romanos 5, 10. Reconciliados com Deus pela morte de Jesus, seremos salvos pela sua vida. Veja só, pela misericórdia de Deus, Deus realmente vai julgar e vai, inclusive, usar os fiéis para isso. A gente vê isso no Apocalipse, nos estudos que a gente tem visto, vai usar a igreja para isso, e realmente, mesmo antes de Cristo, a lei ali como base, e veja só, e Paulo já fala da lei da fé que existia ali no Gênesis. Então, Deus vai realmente julgar, e vai ter sua forma, mas realmente não é por uma genealogia que alguém vai ser salvo, e a gente vai vendo isso no livro de Romanos, e por toda a Bíblia Paulo vai falar também, o Novo Testamento vai dar muita luz sobre isso.
O Novo Testamento vai dar muita luz sobre isso, que realmente pela lei da fé, é claro, no Antigo Testamento Deus vai julgar também, e não é pela genealogia. Romanos 6. Batizados em Cristo, nossa cruz, veja só, a cruz que é uma tribulação, plantados na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, não debaixo da lei, mas da graça. Romanos 7. A lei é espiritual. Aí, veja só, Romanos 7 fala muito de lei. Né? Realmente a lei ali, o marido e a mulher, Paulo vai exemplificar o marido e a mulher casados, veja só, realmente o homem, a humanidade com Deus, o crente com Deus. Né? Enquanto o marido vive, a mulher está sujeita à lei. Esse casamento que se liga à lei, né? Inclusive as leis ali do Monte Sinai, ligadas ao casamento, povo de Israel e Deus. Então, devemos morrer, né? O marido, o nosso antigo marido, o mundo, as coisas do mundo devem morrer para que a gente possa estar livre e estarmos com as leis de Deus, a lei da graça de Deus opera em nós. Novidade de vida, não a velhice da letra. Veja só, a gente liga até com a vida de Sara, na sua velhice, tendo filho, né? Porque fala da graça de Deus, não a velhice da letra. E ali em Romanos 7 fala também mais em leis, como a própria lei do Antigo Testamento, de Moisés, do próprio entendimento, a lei do próprio entendimento da pessoa, a lei do pecado, e fala das leis de Deus também. Romanos 8, lei do Espírito de vida, a criatura, aquele famoso verso, a criatura anseia a manifestação, veja só, que é o próprio Apocalipse, a própria palavra Apocalipse, a manifestação, a revelação, o apocalipse dos filhos de Deus. No livro do Apocalipse mostra isso. Cristo sendo revelado, selos abertos. Nossas vidas, na vida da igreja no mundo. Adoção, filhos de Deus. Veja só, como Manassés e Efraim, ali em Romanos 8. Veja só, Paulo vai tirando as histórias do Gênesis, a história de Jacó, de José, Manassés e Efraim, a história de Israel também. E temas também de tribulação em Romanos 8, perseguição, fome, o que vai nos separar do amor de Cristo. E a adoção final, a redenção do nosso corpo. Ou seja, tem a adoção que já começa de agora e realmente a redenção do nosso corpo também. Romanos 9, veja só alguns detalhes para a gente ver como Paulo é inspirado pelo Espírito Santo e volta nas histórias do Gênesis e de Israel também. É claro, se ele vai falar o que é Israel, né? O que significa Israel. Deixa eu colocar aqui. O que significa Israel verdadeiramente. Então, Paulo vai na fonte, na origem, que é no livro de Gênesis, a história de Jacó, o que se torna o Israel. O que levou Jacó a se tornar um Israel. Em Romanos 9, a gente vê falando sobre Abraão, Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú. O maior servirá ao menor. Amei a Jacó, odiei a Esaú. É uma injustiça de Deus? Na verdade, é a graça de Deus. É Deus se revelando já desde o livro de Gênesis. O maior, o mais velho, servirá ao menor. No reino de Deus nos tornaremos maiores. Serviremos os menores estando nos tronos celestiais. Devemos diminuir, que é a história do Apocalipse, para que Cristo cresça em nós. As riquezas da glória de Deus para os gentios. E aí a gente vai entrando no Novo Testamento, sendo chamados, enxertados. Ali Paulo fala sobre Oséias 2:23. Direi àquele povo que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, Israel buscava a lei da justiça pelas obras da lei, tropeçou, pois não foi pela fé. Então, realmente, a fé realmente mostra no Novo Testamento a grandiosidade das coisas de Deus que estavam, as riquezas de Deus já ali desde o Gênesis. Em Romanos 10 fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Confessar Jesus com a boca, no coração, crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Salvos, não há diferença entre grego, judeu, grego.
A gente vai começando a explicar a questão de todo Israel será salvo. Todo Israel foi espalhado entre as nações. A gente vai comentar sobre isso. Vai haver uma grande mistura. A gente não tem como mais nem nesses tempos distinguir quem é Israel do sangue ou não, mesmo quem é judeu ou não. Romanos 11. Israel e judeus, rejeição, veja só, que se torna reconciliação do mundo. Sua admissão, a admissão de Israel, dos judeus, é vida dentre os mortos, veja só. Volta inclusive para a história de Jacó ali, quando José sozinho ali no Egito, os irmãos vão vir ali comprar comida, veja só, tudo profecia, palavras de profecia que se aplicam até os nossos dias também, onde não só o povo de Israel, mas também a gente coloca até o povo de Deus em geral, quando sai dos caminhos, no final dos tempos, um reino onde realmente a falta de comida no mundo, a falta da palavra de Deus vai se tornar em abundância, porque realmente pela morte de Cristo essa comida está disponível para nós. E ali, Romanos 11, a gente volta, fomos enxertados na oliveira, a plenitude dos gentios, o texto que a gente leu no início, todo Israel será salvo, de Sião o libertador desviará de Jacó as impiedades. Veja só a salvação de Israel, de Jacó, é através disso, todo Israel será salvo, de Sião o libertador virá, desviará de Jacó as impiedades. Veja só, as impiedades, inclusive fala não só de Jacó, mas do povo de Deus em geral, veja só. E Paulo vai citar profecia, citar contexto de Isaías, de Gênesis, porque ele vai, na verdade, jogar profecias, e com o contexto a gente vai entendendo o que Paulo está falando, o que o Espírito Santo fala. Desde muitos tempos, o povo de Deus, Israel, judeus, foram espalhados. Veja só quantas vezes, o cativeiro da Síria, da Babilônia, ali depois Império Romano, destruição, 70 anos ali depois de Cristo, veja só, Holocausto. Realmente, quanto mais o povo tenta, na verdade, se unir em uma religião no sentido negativo da palavra, Deus quer espalhar, através de Deus espalhando Israel, os judeus, inclusive o povo de Deus também, os cristãos no Novo Testamento, ali no início, após a morte de Cristo, a gente vê através deles se espalhando, a gente vai ver isso na história de José, Jacó, Efraim, Manassés também, como eles são ali como peixes, que realmente através de espalhando também fala de uma semente sendo espalhada, essa palavra que o Antigo Testamento usa. Através disso, Deus vai realmente fazendo o seu plano, e através de Deus espalhando esse cativeiro, que é como uma semente sendo semeada também ali, como uma semente ali passando na peneira, tirando a casca, é realmente isso que Deus vai fazendo. E é daí que vem o texto de Paulo aos Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então realmente eu não faria dessa forma. Você faria? Inclusive a igreja, inclusive hoje, não entende isso, não entende muitas vezes isso, e por isso é um texto tão difícil esse, onde todo Israel será salvo. Na verdade, o povo de Israel se misturou entre as nações, e essa grande salvação já tem acontecido, onde nós, os gentios, se tornamos povo de Deus, e muito mais ainda está para acontecer quando realmente o reino de Deus tomar conta dessa terra. E realmente o que vai acontecer? A gente deixa para Deus, e a gente vai falar mais sobre isso, quem herdará, quem receberá essa salvação. Continuamos em Romanos 12, que fala considerações finais. Apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, agora não um templo, mas os nossos corpos, Deus, que é o vosso culto racional.
somos parte do corpo de Cristo, andar na paz, não vingar, não dar lugar à ira, o corpo de Cristo unido, vencer o mal com o bem. Romanos 15, chegando ao final, agradar o próximo, suportar os fracos, conversão dos gentios, toca no ponto de Isaías, a raiz de Jessé, que vai dar origem ali a Davi, de onde vai vir Jesus, reger os gentios esperarão. E Romanos 16, finalizando, salvações finais, ali no capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo, a gente vê mais uma vez a palavra Apocalipse, a revelação. Olha só, essa revelação, o próprio Apocalipse, a palavra, a manifestação do mistério que desde tempos antigos, eternos, ali a palavra eras, esteve oculto, veja só, desde o Gênesis, desde os profetas do Antigo Testamento. E a gente vai finalizando e vai mostrando aqui como tudo isso termina, o significado de tudo isso. Veja só, Romanos e a lei. A palavra lei no livro de Romanos aparece 75 vezes. 75 vezes. E Paulo vai voltar na história de Israel, é verdade, que seria a lei, mas ele volta nas histórias de Abraão, Isaac, Jacó, José, Manassés, Efraim. Por quê? Eles não viviam na lei. Mas veja só, antes mesmo da lei ser dada a Moisés, as histórias do Gênesis já mostravam questão de quê? Sacrifícios, ofertas, animais puros e impuros ali na Arca de Noé, na história, questão da circuncisão ali com Abraão, não comer carne com sangue, lei da esposa amada e odiada, questão de Jacó e suas esposas ali, Raquel e Léa, a amada e a odiada, a questão profética das Escrituras, a questão do dízimo, na história de Jacó, na história de Abraão anteriormente, a questão do sábado, a questão do descanso, olho por olho, a questão de Jacó. A gente fala nos estudos de Jacó aqui, como Jacó recebeu de volta tudo que ele plantou, a questão de plantar e colher, essa colheita. Enfim, que a questão de dobrado é uma repetição. Então, realmente, o livro de Romanos, veja só, lindíssimo, 75 vezes. Por quê? A palavra lei. Porque mesmo nas histórias do Gênesis, existia o que? A lei da fé. Então, veja só, os ensinos que muitas vezes a gente escuta, inclusive nos dias de hoje, na igreja que está pisando, pisando aos tempos onde a igreja está pisando realmente a obra de Deus. Os tempos que a gente vive, a igreja, infelizmente, muitas vezes pisando a obra de Deus. Por quê? Porque não há ensino, não há estudo, não há entendimento. E a gente tem que buscar isso, não que a gente saiba tudo. Mas veja só, no Gênesis, a lei já estava ali. É a lei que fez, ali mesmo no Gênesis, Abraão, pela fé, sacrificar a sua vida. E ali, animais também, a circuncisão da carne, que mostra o coração de Abraão, a fé de Abraão. Veja só, questão do dízimo tão mal explorado, que não é assunto aqui, o tópico aqui, mas a gente fala, por que o dízimo já está ali? Porque fala de algo profético também. Na verdade, a lei da fé de Abraão, de Jacó. Então não é questão de que, porque foi antes da lei que se aplica o Novo Testamento. Muito da lei, se já estava ali no livro de Gênesis, é porque na verdade, falam de histórias, de profecias para nós, principalmente para nós da igreja. Veja só, antes da lei, então realmente a igreja tropeça nessas coisas e realmente acaba pisando na verdadeira obra de Deus. E a gente vai finalizando com o livro de Romanos aqui, explicando, voltando ao início do estudo e explicando. Todo Israel será salvo. Literalmente, quem é Israel? Veja só, o livro de Romanos fala realmente no Israel da carne também, e fala no Israel em espírito, judeu em espírito. Veja só. Mas Paulo vai, na verdade, citar profecias ali do livro de Isaías, que mostra, inclusive, novo céu, nova terra, ali no Apocalipse, realmente o reino de Deus, fala realmente quando a humanidade, o reino de Deus vai tomar conta dessa terra, essa grande salvação. Então,
povo de Israel foi misturado por muitas vezes, inclusive os cristãos saíram ali, o livro de Atos fala muito sobre isso, saindo ali pelas regiões ali, buscando ali esses peixes, a gente vai ver em seguida, como peixes ali, Efraim e Manassés, pegando estes que foram misturados. Então veja só, quando há essa mistura, não tem como saber quem é quem mais. E é esse o objetivo de Deus. Então é até perigoso, veja só, judaísmo, a questão perigosa de querer juntar e se fazer a minha religião é a correta, porque realmente Deus quer espalhar a sua palavra e misturar realmente para que um dia haja união em pensamentos, e esse é o reino de Deus, o objetivo, que a gente vê também no livro do Apocalipse. Então, como peneirar o trigo, Israel foi espalhado, os cristãos, como o trigo sendo peneirado, espalhado. Isso que o Novo Testamento fala, peneirar o trigo, essa questão de espalhar. Paulo utiliza as escrituras dos profetas, Isaías, Oséias, e também volta ali no livro de Gênesis, como falei. Mas quem é realmente todo Israel será salvo? Realmente Deus é racista, discriminação, ele gosta mais de uma raça, do povo de Israel, literalmente, do que todos os outros. Na verdade, ele ama toda a humanidade e ama aquele que realmente o obedece em espírito e em verdade. Israel, judeus na carne, há muito tempo não são puros. Realmente Deus espalha, Deus semeia. Veja só, tantas histórias como já mencionei nos tempos do povo de Deus. As 10 tribos de Israel foram espalhadas, judeus se misturaram grandemente, não há realmente como distinguir. Volta ali, profecia dos peixes, em Gênesis no capítulo 48, uma multidão como peixes ali, os filhos de José. Veja só, Tiago, capítulo 1, verso 1, Tiago, as 12 tribos que andam dispersas. Realmente as 12 tribos se dispersaram e se juntaram ao mundo, se tornaram muitos cristãos, inclusive ali no primeiro século. O que sabemos realmente? A gente vai dizer que Israel misturou com o mundo e que isso todos vão ser salvos. Realmente Paulo está citando profecias, a gente deixa na conta de Deus, na vontade de Deus. O que a gente sabe é que o mundo aguarda grande salvação. O livro de Romanos fala sobre isso. Como fala o livro de Romanos, a manifestação dos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, no verso 19. Então, o mais importante é nós, como pescadores de homens, lançarmos a nossa rede, porque realmente é uma grande pescaria, com toda essa mistura no mundo, até que Deus realmente traga realmente o seu reino, as suas leis para este mundo, para que todos possam recebê-la. A gente fica por aqui e volta em seguida.